Olá, Web3, seja bem-vinda ao Blocafé 36. Neste bloco fomos às cinzas para conversar com a Fênix. Ele ressurge após seu período sabático, que, segundo ele, foi maravilhoso para poder estudar outras coisas que não criptos. E nessa conversa ele conecta a filosofia com o criptomercado. Traz leis de efeito de rede, ciclos macroeconômicos, soluções que está de olho, privacidade, CBDC e muito mais. Uma agradável conversa com essa jovem e energizante maturidade que, em busca de seus objetivos, precisou ser autodidata. E graças a seus estudos e análises que o ecossistema lusófono da Web3 sobe de nível. Descubra como ele quer tornar o mundo melhor e porque acredita que as criptos são o caminho. Let's go! Tire o seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web 2. Clique no link da descrição e experimente o Blocafé na Áudios. Bom, agora sim, vamos à razão desse bloco. Está conosco Orlando Teles, a Fênix, né, que foi assim chamada ali carinhosamente pelo Mago Casta. Inclusive, já vou deixar um shout-out aqui para o Casta que fez essa ponte aqui. Muito obrigado, Casta. Está sempre sendo lembrado aqui com as suas reflexões filosóficas, tecnofilósofas, né? Como ele costuma dizer. Eu quero então primeiramente agradecer, Orlando, por você ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui no estúdio do Bloco Café. E para a gente começar o jogo, se apresentasse brevemente e contasse para a comunidade como que o Orlando e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Orlando. Pô, cara, pra mim é um prazer estar aqui. Acho irado, assim, o conceito que vocês estão trazendo de trazer podcast pro Web3. Esse, particularmente, é o meu primeiro podcast na Áudios, então aí, cara, já tem mais um fator diferente. Achei bem curioso. E, cara, também, enfim, agradecer o Cassa, que, pô, um grande irmão meu que fez a ponte. E, pô, tô super feliz de estar aqui. Mas vamos lá, né? Cara, sobre minha jornada no mercado cripto. Eu entrei no mercado cripto em 2018, um pouco ali depois daquele hype de 2017. Acho que muita gente no mercado acaba entrando nesse período de topo de ciclo. Acho que é um processo natural, onde que se chama mais atenção. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade, tinha acabado de mudar para São Paulo. E no meu caso específico, cara, eu entrei em cripto muito por necessidade. Eu sou de Goiânia, né? Nascido e criado em Goiânia. Minha família sempre teve a possibilidade de me dar condições muito legais de estudo, mas nunca teve tanto dinheiro assim. Quando eu mudei para São Paulo, eu meio que mudei por conta própria. Então eu tinha lá, morava numa kitnetzinha ali do lado do P3, no Rio Pequeno, e eu precisava pagar minhas contas, cara, como universitário. E aí acabou que foi nesse período que tive a minha primeira empresa, né, que acabou sendo uma research de cripto. Fundei ela quando eu tinha 18 anos, junto com outras pessoas, e ali começou a minha jornada. Só que eu sempre falo que fui me tornar só um analista de cripto em 2020. 2020 foi quando eu fiz a minha primeira research, e eu não esqueço até hoje disso, porque eu já estava há um ano e pouquinho no mercado, e eu tinha que escrever um pouco sobre Bitcoin e algumas outras coisas nessa linha. E aí eu peguei, né, fui começar o relatório, e aí eu me deparei assim no meio do relatório escrever sobre blockchain. E aí eu falei, cara, tá bom, vamos lá. Blockchain e aí eu percebi que, cara, eu não sabia explicar o que era blockchain. E aquilo me marcou muito, que eu falei, cara, como eu tô há 2 anos no mercado, não tava, mas enfim, tava quase 2 anos no mercado, e eu não sei explicar para as pessoas o que é blockchain. Eu não sei explicar de forma densa o que é blockchain. E eu passei um mês e pouco
todos os dias apresentando essa research, e eu apresentava e as pessoas me questionavam. Cara, beleza, mas por que o halving é de 4 em 4 anos? Aí eu, pô, não sei. Então vamos estudar. Aí eu descobri que era por causa dos 2.100 blocos. Aí eu, mas por que sempre bate 4 em 4 anos? Vamos estudar. Aí eu descobri que a cada 2016 blocos você tem o ajuste de dificuldade, como é que funcionava o algoritmo de ajuste de dificuldade. Pô, mas como é estabelecido o algoritmo de ajuste de dificuldade? Fui estudar. Aí fui estudar a função hash, fui entender a estrutura, fui entender que um hash target, né, ele é estabelecido para um hash que tem uma menor amostragem, que tem uma maior quantidade de zeros no início, isso que alinha a dificuldade da blockchain. Aí eu, mas por que, cara, não tem o risco do cara achar a sua carteira? Aí eu fui estudar sobre curvas elípticas, e assim sucessivamente. E aí nisso, eu criei talvez um dos grandes lemas para mim, de análise, que é, cara, você sempre estudar pelo menos algo que não esteja quando você pesquisa em 5 minutos no Google. Como assim? Depois disso, os analistas que eu formei ao longo da minha jornada no mercado de cripto, todos eles me apresentavam uma research sobre Bitcoin. Eu gostava de estar com o meu notebook aberto e fazer uma pergunta para eles. E normalmente quando o cara não respondia, eu começava a pesquisar no Google e ver se em 5 minutos de Google eu não achava a resposta. E eu sempre dava esse feedback, porque eu sempre acreditei que no mercado de cripto a gente consome bastante em quantidade, mas pouco em qualidade. A gente às vezes consome 10, 20, 30 lives, ou consome 10, 20, 30 notícias. Mas a gente raramente consome uma notícia, vai no link que os caras usaram naquela informação, abre aquele relatório, lê aquele relatório, e as referências daquele relatório, e fica realmente com uma visão diferente da média daquele assunto em específico. E eu acredito que essa é a forma certa de se estudar cripto. Cara, e Orlando, você, pelo que eu percebi aí, você foi na raça como autodidata, né? E então você sempre foi assim, mais autodidata. E outra coisa, cara, você praticamente entrou adolescente nas criptos, né? Por que te chamou a atenção tão cedo nesse mundo? Cara, vamos lá, sobre a pergunta de autodidata, eu sempre bato nessa tecla, cara. Eu sou uma pessoa comum igual qualquer outra pessoa. A única questão é que eu sou um pouquinho chato em algumas coisas no ponto de vista, sei lá, de gostar de entender ela de forma profunda. Então, quando eu pego alguma coisa para entender de forma profunda, eu meio que faço muita questão. Eu só tenho um pouco mais de tempo de ficar olhando o relatório, sei lá. Eu sempre gostei, né, de pegar alguns relatórios do mercado e, sei lá, de 300 páginas e tirar um dia para ler. Entender essa dinâmica. Sempre curti um pouco essa lógica de ir um pouco mais a fundo. Agora, você perguntou muito nessa questão de quando isso começou na minha vida. Eu acho que isso começou quando eu era adolescente. Eu tinha uns 15 anos. E em Goiânia, existe, sei lá, 3 caminhos para você ser bem sucedido teoricamente. Ou você faz medicina, ou você faz direito, ou você faz engenharia. E eu decidi que eu não queria fazer um dos 3. E quando eu tinha 15 anos, eu percebi que a minha única chance de eu não fazer nenhum dos 3 era eu formando ali numa universidade muito boa aqui do Brasil. No caso, eu tinha selecionado a USP. E aí, só que qual que é o problema? Lá em Goiás, todo mundo te treina para passar em medicina no Federal de Goiás, que era via Enem. Então, eu peguei e fiz minha primeira vez, minha primeira prova para tentar entrar na USP com 15 anos. Só, enfim, como a título de teste. E eu saí muito mal, muito, muito, muito mal. Eu falei, cara, eu acho que a escola não tá me ensinando o que eu preciso, mas... e meu pai, na mesma época, tinha falado pra mim, olha, filho, eu tenho condição de te pagar, né, te deixar numa escola particular, e você não tem que trabalhar nem nada até o seu 3º ano do ensino médio. Depois, cara, você tem que trabalhar, você tem que se virar, pagar suas contas, porque financeiramente não é viável. Então eu falei, cara, beleza, a escola não vai me dar condição de eu resolver o meu problema, mas se eu não resolver esse problema, quem vai se ferrar sou eu, no final. Porque ninguém vai pagar um ano de cursinho pra mim. Então eu peguei e comecei a estudar o edital da USP. E no edital da USP eu percebi que tudo que eu tava olhando acabava que era diferente, um pouco diferente do que a escola focava. E aí eu comecei a estudar por conta própria isso. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu comecei a estudar assuntos assim por conta própria. Depois eu fui para Olimpíadas de Física, de Matemática, eu sempre gostei um pouco dessa lógica. E aí para o mundo cripto eu acho que foi um pouco natural, porque na faculdade eu continuei essa dinâmica e para cripto eu também continuei essa dinâmica. Agora, entrar em cripto com 18 anos eu acho que foi um pouco de sorte, cara.
eu não sabia o que era cripto, assim, de forma clara. Eu entrei de cripto porque me convidaram, né, para fazer parte do projeto. Fazia uma empresa júnior da faculdade, por acaso conheci o pessoal lá. E esse pessoal me chamou para fazer um projeto de cripto, enfim, que depois virou a empresa que eu trabalhei durante quase 4, 5 anos, que acabei fundando. E só que assim, para mim foi um negócio meio surpreendente. Eu acho que eu não gostava até assim de cripto, para mim era uma coisa meio pagar as contas. Até essa primeira research do Bitcoin, que aí realmente isso me encantou, me abriu os olhos quando eu entendi de forma profunda a tecnologia. Muito maneiro, cara. E, porra, ou seja, o autodidata tá mesmo enraizado mesmo, né, cara? Quando você identificou uma lacuna que não ia preencher, você partiu pro do yourself maneiraço. Brother, você voltou, né? Como eu brinquei aqui com o Casta, você voltou fazendo uma live do Casta e foi muito legal assistir aquilo lá. Meu, você estava quase 4, 5 meses parado ali. Até olhei assim e falei, cara, o Orlando tá nervoso. Você tava nervoso ali, cara? Cara, eu acho que assim, eu tô acostumado relativamente a produzir conteúdo, sabe? Faz, como você disse, 5 anos que eu faço isso. Só que toda live é uma situação diferente. Todo conteúdo eu busco genuinamente agregar e falar uma coisa diferente do que eu sempre comunico para as pessoas. Evidentemente que há raciocínios que a gente vai repetir, mas eu quero sempre agregar algum valor. E nesse período de 4, 5 meses, foram 5 meses muito importantes da minha vida, sabe? Foi a primeira vez nos últimos 4, 5 anos que eu estudei alguma coisa de forma profunda que não cripto. É, foi a primeira vez nos últimos 4, 5 anos que eu passei mais de 2, 3 semanas com os meus pais, que eu tirei uma semana off, sem tecnologia nenhuma, no meio do mato, na fazenda, tomando pinga e pescando e conversando com meu pai sobre a vida. E tudo isso foi muito importante, porque isso me deu um encontro maior do propósito porque eu produzia conteúdo. Então, eu contei já essa história algumas vezes de forma mais tangente. Eu acho que como a gente está no podcast, talvez dê para entender um pouquinho mais. Mas eu tive uma fase, cara, de muita leitura sobre o eu, sobre o ser. Eu sempre fui um cara muito pragmático. Eu li filosofia, sei lá, quando eu li Maquiavel, eu lia Maquiavel para entender a sociedade, para entender como eu lidava com a sociedade. Mas eu nunca li filosofia das épocas que eu li para entender sobre o ser e como eu lido com o meu ser. E esse momento foi o momento que despertou essa necessidade. Porque eu tava num período ali que eu precisava de entender algumas coisas. E foi quando eu fui ler a galera existencialista, fui ler Sartre, fui ler Nietzsche. E você começa, naturalmente, quando você lê o existencialismo, numa carga um pouco mais pesada. Sartre, né, fala que, pô, existir é sofrer. E você não tem a opção de não existir. Então você sempre está sofrendo. E um cara que me deu muita paz e mudou toda a minha percepção de vida foi o Camus, Alberto Camus. Ele tem 2 livros muito bons, O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, recomendo. São 2 leituras bem fáceis até, porque o cara, enfim, é Nobel de Literatura, além de um grande filósofo absurdista. E ele fala que que o ser e o universo, eles fazem sentido, mas quando você une os dois, eles param de fazer sentido. E no momento que eles param de fazer sentido, você tem ali naturalmente as crises, e aí ele abre, né, o livro O Mito de Sísifo falando que a única questão fundamental da existência é o suicídio. E aí ele fala que existem 3 caminhos para você lidar com essa questão fundamental da filosofia. Uma é o suicídio físico, então basicamente você resolve, entre muitas aspas, esse problema de existir. Óbvio que ele fala que essa não é a solução, esse não é o caminho. O segundo é o suicídio filosófico, que ele fala que você vai racionalizar tudo, mas no final você vai achar que, pô, existe alguma coisa muito única e você dá um salto de fé acreditando nessa coisa, no final para ela justificar toda a existência de tudo, que no caso ele tá criticando um pouco o Kierkegaard. E por fim, ele fala da revolta, que ele fala, cara, não existe um sentido, você atribui seu sentido e você segue esse sentido. Que aí ele fecha o livro, né, falando sobre o mito de Sísifo,
que é o mito de um imperador grego que, enfim, trai os deuses, e os deuses dão como uma punição para ele rolar uma pedra pela eternidade que ela sempre vai cair. Então, teoricamente, a continuidade da existência dele não faz sentido. Ele fala, cara, a gente tem que imaginar o Sísifo feliz, porque se ele tá fazendo isso até agora, é porque ele conseguiu atribuir algum sentido em rolar essa pedra cair todas as vezes. E para mim, porque eu tô fazendo toda essa viagem, né, até chegar sobre aquela live, e para mim, aquilo foi um dos pontos que fez eu decidir voltar a produzir conteúdo. Acho que eu tinha outras oportunidades de seguir em cripto, não mais sendo uma figura pública, e em alguns aspectos era muito bom, teria mais tempo para minha família, poderia trabalhar em mais lugares, não teria essa meio sensação de ansiedade de sempre estar produzindo conteúdo, de sempre ter horário, normalmente gravando conteúdo no contra-fluxo do horário das pessoas, né, que ou você grava de manhãzinha ou de noite para quando as pessoas têm disponibilidade. Mas, cara, para mim aquilo parou de fazer sentido quando eu entendi um pouco de propósito. E eu percebi que o mercado cripto ele mudou a minha vida. Assim, ele não mudou a minha vida, ele mudou a história da minha geração, da minha família. E é do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de conhecimento. Isso porque, para mim, cripto é uma revolução que vai mudar a história da nossa geração. Assim como os computadores pessoais, assim como as .coms, assim como os app mobiles. E nisso eu percebi que talvez hoje o meu propósito de vida é mostrar para as pessoas por que cripto vai mudar a história da nossa geração e por que cripto vai mudar a história da vida dessas pessoas se compreenderem isso cedo. Assim como cripto mudou a história da minha geração, da minha família. E para mim isso virou um propósito de vida. Então, o Orlando on Crypto, ele é uma coisa que eu criei porque pelo motivo dele ser só meu. Ele é algo que eu nunca vou colocar ele só por uma questão financeira. Ele tem uma questão de propósito, então eu nunca vou fechar nenhum negócio que limite o Orlando Crypto a ser o que ele é, que é sempre continuar produzindo conteúdo, ensinando para as pessoas sobre esse universo de cripto. E para mim esse é um ponto assim central em todos os negócios que eu for tocar daqui para frente, eu ter essa liberdade. Então, para mim é uma coisa diferente, sabe? Não é uma coisa só por dinheiro mais. E por que eu tô falando tudo isso, né, pra chegar na live do Casta? Porque essa visão de mundo, e essa visão talvez bem mais alinhada com o ethos cripto, é uma visão de um novo Orlando. Não é uma visão do cara que tava produzindo conteúdo há 6 meses atrás. É uma visão do cara que tá produzindo conteúdo agora. E você trazer uma nova visão, um novo posicionamento, depois de ter um certo tempo de mercado, é uma coisa que normalmente pode ser ou muito bem recebida ou não ser tão bem recebida. E, cara, batia um frio na barriga, sabe? Você voltar pro mercado. Saber como que o público vai te receber, como que as pessoas vão sentir. E, pô, será que eu realmente estou conseguindo cumprir meu propósito? Será que eu consegui ajudar alguma pessoa a entender esse mercado? Então, tudo isso passava na cabeça quando eu fui fazer a primeira live lá com o Casta. E passou ao longo dessas últimas 2 semanas que eu tô produzindo conteúdo. Todas as vezes que eu subi, liguei a câmera em um vídeo, ou que eu, sei lá, dei uma palestra do NFT Talks, ou que eu subi no palco ali do Rio Crypto Day. E até agora, cara, tem sido uma experiência incrível. Eu tô muito, muito feliz, porque a comunidade me abraçou muito. Eu sou grato a cada uma dessas pessoas que abraçou. Eu sou grato a cada um dos produtores de conteúdo que me deu oportunidade de estar, enfim, compartilhando um pouco a minha visão. E, sei lá, pra mim tudo isso tá sendo um cara realmente muito mágico, muito único. Já vou perguntar mais à frente, mais ou menos o teu roadmap, como é que você se preparou para essa volta, e até por isso eu queria linkar com essa questão de estar nervoso, mas você respondeu aí uma coisa muito legal, que foi esse momento que você parou para estudar coisas não cripto. E você citou várias passagens aí, várias pessoas importantes, personagens importantes desse teu processo. Cara, qual foi a viagem, assim, essa filosofada que você deu, que não era cripto, mas que você puxou gancho com cripto? Qual foi esse paralelismo que você fez, assim, da tecnologia, do blockchain, com os seus estudos não cripto? Você viajou, deve ter viajado em vários. Qual foi um que você mais, assim, ficou, cara, isso daí dá uma tese? Não. Cara, eu acho que assim, foi um conjunto de 5 coisas que me fizeram
voltar a produzir conteúdo e ter uma visão diferente do mercado de cripto. Primeira coisa foi uma experiência que eu tive em Bogotá. Eu tive a oportunidade de participar da DevCon, que é a maior conferência de cripto do ecossistema do Ethereum. E lá eu tive a oportunidade de assistir a palestra de fechamento da DevCon. E eu tava lá, em pé, porque eu queria tentar, enfim, pegar um autógrafo, falar com o Vitalik, que eu tinha conseguido tirar uma foto com ele, mas eu queria lá fazer alguma coisa, eu não sabia se ele ia participar ou não da palestra de fechamento. E outra coisa me surpreendeu. Tava tendo uma palestra, o último cara que tava palestrando era um senhorzinho, um cyber ativista sobre criptografia, e ele tava falando das questões do Tornado Cash. E, cara, nas 3 primeiras fileiras, eu olhei assim, e todas as pessoas que estavam naquela fileira tinham uma pulseira verde, que basicamente significava que eles eram palestrantes. E ali, assim, eu batendo o olho, eu identifiquei, assim, inúmeros fundadores de protocolos, inúmeros desenvolvedores que participavam do All Devs. Cara, os maiores nomes de cripto do mundo. E eu observei todos esses caras sentados, com o maior respeito do mundo, escutando o que aquele cara tinha pra dizer. E quando terminou a palestra, qualquer um daqueles caras podia chegar no camarim e perguntar as coisas pro cara. Mas não, aquelas pessoas estavam lá, sentadas, levantavam a mão e compartilhavam a pergunta deles ao público. 2 caras que fizeram perguntas foram o James Woodson, que é o segundo principal desenvolvedor da rede da Ethereum, no All Devs. Tem o T-Beacon e ele. E, cara, ele perguntou lá e eu tive a oportunidade depois de conversar com ele. Eu conversei 2, 3 horas com ele. Cara, super humilde, super gente boa. E o outro cara que eu vi fazer pergunta foi o Alexander Sun, que é um brasileiro que tá na Ethereum Foundation desde 2014 e é o fundador do Ethereum Name Service. E também na maior humildade do mundo. Aquilo me tocou de uma tal forma que eu falei, caralho, essas são as pessoas que realmente constroem a Web3. E dá pra perceber essa busca por isonomia, essa busca pela comunidade. Eu achei isso muito foda. Então, no final da palestra, eu falei tanto com o Alex, que eu já tinha trocado ideia com ele, quanto com o Skyler, que era o organizador da DevCon, ambos. E agradeci e falei, cara, a DevCon mudou minha visão sobre cripto. E os 2 caras tiveram uma relação muito parecida. Eles me abraçaram e falaram, cara, então a gente cumpriu o propósito do evento, então o evento valeu a pena. E eu falei, caralho, que louco esse propósito, né? O propósito dos caras serem de entender isso, como é uma visão de comunidade foda. Então essa foi a primeira experiência. Depois disso, eu fui ler o Camus, e aí foi um pouco daquela dinâmica do propósito que eu comentei sobre como o cripto tinha afetado a minha vida. No mesmo momento que eu estava lendo Camus, eu estava lendo outro livro do Marshall Rosenberg sobre comunicação não violenta, e ele abre o livro com um mantra hindu sobre a importância da compaixão para o mundo, e sobre como a compaixão é a resposta natural da nossa vida. E eu sempre gostei muito dessa parte. Antes da Mercúrios, a única experiência que eu tinha tido, quando eu tinha 17 anos para 18 anos, eu fui presidente de uma ONG de educação. Eu cheguei a liderar quase 50 pessoas, a gente chegou a impactar mais de 30 mil alunos na época. E para mim, tinha sido a experiência mais da hora que eu já tinha feito até hoje. Então, eu sempre fui apaixonado por essa parte. E, ao mesmo tempo, eu li o relatório da Accenture sobre pré-crise, que até o Casta fez um conteúdo excelente, linkando ele. E o relatório do BlackRock sobre o fim da era da grande moderação. E aí somou essas 5 coisas pra mim, eu falei, caralho, achei meu propósito. Meu propósito, dado que a minha geração vai ser uma geração que vai ver um novo momento histórico e que a forma que todo mundo achou que existia para ganhar dinheiro, para lidar com a vida e tal, vai ser muito diferente. E talvez eu tenha achado uma forma melhor de lidar com tudo isso, que é cripto. Eu tenho que trazer essa dinâmica de Web3 para essas pessoas e ajudar um pouco nessa missão dessas pessoas que foram tão incríveis para mim, como uma conferência do DevCon. E foi assim que eu entendi que hoje o meu propósito e a minha visão para Orlando Crypto é explicar para as pessoas porque cripto será uma mudança geracional e pode mudar a vida dessas pessoas. Então, e isso linkou com tudo que eu via para cripto na minha vida. Maneiraço, Orlando. E quando você decidiu voltar, né, nessa sabatina,
E, aliás, para nossa sorte, você voltou. Fiquei muito feliz quando vi ali. Porra, maneiraço, novo perfil, nova foto. É isso aí, vamos lá, novo ciclo. Cara, como é que foi vamos dizer assim, o teu roadmap, assim, ok, vou voltar. Para onde você vai direcionar agora o teu foco na Web3, brother? Cara, vamos lá, né? Primeiro que foi zero planejado. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer. Eu voltei porque eu falei, cara, realmente eu quero voltar. Aí eu fui conversar com alguns grandes amigos, produtores de conteúdo, que, cara, me deram uma força gigantesca nessa jornada, assim, eu sou grato pra caramba a eles. O Casta, João Razin, Caio Vicentino, o Augusto, enfim, teve também o pessoal ali mais de bastidores que me ajudou muito, de algumas grandes comunidades, founders, builders de grandes locais, e todos esses caras me ajudaram, me deram um gás gigantesco de falar, cara, beleza, quero voltar. E aí, então, esse foi o primeiro processo, e aí, hoje, né, eu tô pagando minhas contas muito através de algumas consultorias que eu tô fazendo, B2B para institucionais, e o conteúdo tá sendo uma coisa 100% gratuita. Na verdade, eu tô tirando um pouco de dinheiro do meu bolso, porque eu acabei contratando um time para poder ter uma frequência maior, um design mais bonito no conteúdo, e, enfim, ajudar as pessoas a pegar mais. Com certeza é uma coisa que lá na frente eu devo monetizar, porque eu acredito que as pessoas elas levam mais a sério o conteúdo quando elas pagam pelo menos algum valor por aquilo, elas prestam mais atenção. Todas as experiências que eu tive no mercado até hoje me mostraram isso. E só que, cara, eu tô indo com calma, sabe? Eu quero produzir conteúdo de uma forma diferente, dando mais acesso para as pessoas e tudo mais. E eu acho que vai ser uma coisa que talvez vai demorar mais alguns meses aí. Por enquanto eu tô me divertindo muito, tô muito feliz de produzir conteúdo. Vou abrir o canal do YouTube em breve. Acho que quando esse podcast ir pro ar, ele já vai estar rodando. Vou abrir uma newsletter também, que eu gosto muito de escrever, provavelmente em frequência diária. Abrir o TikTok, quero abrir alguns perfis na Web3. E mais pra frente eu penso como a gente vai abrir outras coisas, tal, o que a gente vai trazer de inovador pro mercado. Mas eu quero trazer uma coisa mais única e eu quero ter tempo e para pensar e trazer uma coisa muito legal para as pessoas. Uma das coisas que o Bloco Café tem pensado bastante, eu entendo muito quando se fala assim de ter tempo para elaborar as coisas, é a relação do podcast, né, da marca Bloco Café com Creators Economy, né? Como é que você vê a Web3 nesse setor? Cara, eu acho que esse é o futuro da produção de conteúdo. Sendo muito sincero, eu acho que o produtor de conteúdo ele tá cansado de ter plataformas que ele não compreende, que ele não controla e que ele tem que gastar muito do tempo da vida dele que ele poderia estar estudando e trazendo um conteúdo melhor para sua comunidade e entender como ter mais alcance, ter mais acesso, porque infelizmente uma parte do jogo funciona assim. Ao mesmo tempo que a comunidade está cansada de sempre estar naqueles gatilhos. Esse relatório da Prima Crise, da Accenture, ele deriva um outro relatório que chama o paradoxo humano, que eles mostram que 69% dos consumidores tomam decisões incoerentes com o que eles realmente acreditam. E isso, para mim, é um resultado muito grande dessa dinâmica de algoritmização de conteúdo e de direcionamento de atenção das pessoas. E para mim, eu acho que você ter discursos sinceros e construções de comunidade serão coisas fundamentais para viabilizar que as pessoas realmente entendam, façam parte do universo cripto, mais do que isso. Também tem o interesse de consumir seu conteúdo de modo geral. Acho que cada vez mais a figura das pessoas será uma figura mais presente e mais relevante do que a figura das grandes empresas. E eu quero adaptar isso para minha forma de conteúdo. Então eu acredito pra caramba em toda essa dinâmica, por isso que eu achei super legal. Fiquei super feliz que esse, por exemplo, é o meu primeiro podcast que vai estar ali registrado nos blocos de uma blockchain através de áudios. Maneiro, brother. E assim, vamos falar um pouco de ciclo de mercado. Sei que você adora muito falar sobre isso. Brother, o que você está observando especificamente desse bear market que está acontecendo? Quais são as tuas expectativas até para esse ano? E uma pergunta aqui, você acha que as alts ainda vão sofrer muito? Mais do que sofreram, aliás? Acho que a primeira coisa que a gente tem que elaborar é que o mercado de cripto é muito diferente dos últimos ciclos. Até 2017, o mercado de cripto era um mercado que ele não comunicava com o mercado tradicional. Se você pegasse a correlação de cripto com qualquer outra coisa do mundo, ela era inexistente. A partir de 2020, isso mudou muito.
e agora você tem uma comunicação, um link mais direto entre essas duas dinâmicas. E essa mudança de paradigma, para mim, ela fez com que os ciclos do mercado hoje eles tenham tanto fatores externos a eles, fatores exógenos, quanto fatores internos a eles, fatores endógenos, que comandam esse ciclo. Então, o que a gente viveu nos últimos 1 ano e meio foi um processo de desalavancagem do mercado tradicional e um processo de elevação de taxa de juros que fez com que o dinheiro fácil parasse de existir. A gente viveu uma era do dinheiro fácil, do easy money, e agora a gente está mudando um pouco essa dinâmica, e isso está gerando uma crise, isso está gerando um processo de redução da especulação que a gente tinha no mercado financeiro, no mercado de tecnologia e, por consequência, no mercado cripto. Então, eu acho que a primeira questão é a gente resolver esse problema macroeconômico. Quando a gente vai resolver isso, hoje eu acredito que ali para 24, 25, quando eu olho um pouco o que os especialistas de macro falam. Então, eu acho que quando a gente estabilizar isso, vai ser o primeiro passo para a gente poder ter um novo ciclo de mercado de cripto. O segundo ponto, eu acredito muito no ciclo preço e inovação da A16Z, que é uma tese que o mercado de cripto ele se movimenta de 3 a 4 anos, tem um novo ciclo, e esse novo ciclo ele é baseado numa lógica de você conseguir ter inovações baseadas em, primeiro você tem picos de preço, esses picos de preço eles acabam gerando novas ideias geram novas empresas pegam funding, esse funding amadurece, isso cria aplicações mais e mais revolucionárias, e por fim, essas aplicações mais e mais revolucionárias criam uma nova alta. Eu acho que agora a gente está no momento justamente de criar essas infraestruturas. Quando eu olho para o IP 4484 sendo proposto para o final desse semestre, no Cancun Fork, e ampliando e reduzindo o custo de roll-ups, quando eu olho para a tentativa de consolidação dos paratins da Polkadot, lançamento de app chains como ali da estrutura da Cosmos, ZK Sync, Optimistic, Avalanche, tudo isso para mim são sinais que a gente está criando infraestrutura para viabilizar esse mercado. É um próximo ciclo que eu não acredito que ele vai ocorrer nessas Layer 1s, mas ele vai ocorrer nessas soluções de escalabilidade que vão criar novos apps muito revolucionários, aproveitando essa redução de custo de transação. Então, hoje, se eu fosse fazer uma visão do próximo ciclo, eu falaria isso. Olhe para o macro, quando o macro se estabilizar, é um sinal positivo para a cripto, e depois olhe para a cripto internamente, pensando como a gente cria aplicações mais revolucionárias nesse mercado. Você falou aí a questão de correlacionar cada vez mais com o mercado tradicional. O fundo do Warren Buffett, no primeiro trimestre, liquidou 13,3 bilhões de dólares, botou ali dinheirinho no bolso, aumentou 2 bilhões a mais e, abre aspas, a maioria de nossos negócios terá lucros menores este ano do que no ano passado, disse Buffett. E ele diz uma coisa que você falou, né? O período incrível para a economia dos Estados Unidos tem chegado ao fim nos últimos 6 meses. Até pegando um gancho com essa fala de Buffett e olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente com a crise bancária, né? Numa semana, 3 bancos fecharam. Um mês depois, um banco que tinha sido resgatado em 30 bilhões, nessa mesma semana que fecharam 3, foi resgatado também, né? A FDIC comprou, depois repassou para o JP Morgan. Aliás, o First Republic Bank é o maior colapso bancário desde a queda do 2008, né, da crash de 2008. Enfim, meu irmão, como é que você tá vendo esse ambiente macroeconômico, principalmente em questão da crise bancária dos Estados Unidos? Cara, eu acho que assim, a gente tá chegando perto da hora mais escura de toda essa dinâmica do mercado. Acho que a gente passou por muita coisa pesada no mercado, de modo geral. E agora a gente está começando a chegar próximo, talvez, do que seria o fundo do poço do mercado. E vai ser um processo natural a gente lidar com esse fundo do mercado, sabe? Vai ser um processo que vai fazer parte do jogo a gente fazer isso. E eu acho que a gente tem que aceitar um pouco essa dinâmica. Acho que a gente já tirou muito da especulação do mercado, e quando a gente está chegando próximo da hora mais escura, é o momento que todo mundo ali está se protegendo, mas também é o momento onde a gente vai poder, eventualmente, ganhar mais dinheiro. E eu vejo muito essa lógica, assim, beleza, estamos próximos desse momento de incerteza,
agora é a hora da gente refletir sobre tudo isso e saber aproveitar e saber se posicionar da melhor forma possível nesse sentido. É o que eu vejo de modo geral quando eu estudo o mercado, quando eu reflito sobre o mercado, e eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de calma nesse sentido, entender que, cara, beleza, uma recessão talvez seja o início do fundo do poço, mas depois do fundo do poço o mercado é ciclo e ele se recupera. Acho que a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado é que no mercado de cripto a gente meio que parece que é acostumado a ter a gente esquecer, a gente tem memória de curto prazo. E a gente esquece que, cara, as coisas vão e voltam muito rápidas e por isso que a gente precisa ter calma nesse aspecto. E, tipo, entender que quando o mercado tá bom demais, a gente tem que ir com calma, e quando o mercado tá ruim demais, a gente tem que ter esperança. Para mim, é uma das coisas que eu mais penso quando eu estudo o mercado, reflito sobre o mercado nessa linha, e é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas acabarem esquecendo. Tem um texto muito bom da Paradigma, que é um dos maiores VCs do mundo, que é sobre ciclos de mercado, que se chama Survival Cycles. E basicamente a tese deles vai um pouco nessa linha. Eles pegam um texto de um dos fundadores da Coinbase, que ele mostra que você saber entender que cripto, quando você estiver crescendo 20, 30 vezes ao ano, você tem que ter calma, você não pode continuar projetando nessa linha. É, é a mesma coisa que você deve fazer da outra ponta quando você estiver super mal. Então eu penso um pouco nessa linha. Cara, muito bacana te ouvir, meu irmão. Uma das coisas que você falou e agora que você tá bullish aí é na segunda camada, na escalabilidade do Ethereum. Brother, essa semana da gravação, uma transação, somente uma transação, gastou 84 Ether de gas. Agora, nesse momento, o giveaway tá 100, ou seja, acho que o mais baixo que eu vi essa semana foi 50. Enfim, cara, como é que você tá vendo essa situação aí e essa escalabilidade para ontem, né? Cara, eu acho que assim, o Ethereum tá encaminhando muito bem para resolver esse problema. O Ethereum passou os últimos 3 anos resolvendo o problema de algoritmo de consenso, via ali toda a sua alteração para Proof of Stake. Quando o Demerge, a gente tem a conclusão dele esse ano, com o Shigai Fork, e agora a gente entra de cabeça no Desurg, que é justamente a fase da Ethereum 100% focada em escalabilidade para o ativo. E aí, isso é o ponto que me brilha o olho, que eu falo, cara, legal, estamos caminhando para escalabilidade, estamos caminhando para resolver esse problema, e eu acho que o início de tudo isso é o Proto-Dunk Shardings e o Dunk Shardings, que é a criação de um espaço específico dentro da blockchain do Ethereum para adicionar ali as informações de dados de rollup e reduzir seu custo. A gente vai ter uma atualização no final do ano do Ethereum, que é o Cancun Fork, que ele tende a reduzir em 20 vezes o custo ali dos rollups. Então, se hoje você paga $1 para fazer uma transação em rollup, você vai pagar 5 centavos de dólar. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente visualizar a escalabilidade. Tirando o Ethereum, hoje eu vejo que outras alternativas de escalabilidade pode ser estruturas de shardings, como o que a Near Protocol está propondo, e estruturas de fragmentação de blockchain, como é um pouco do que a Polkadot propõe com parachains. Então eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, ver como a gente vai evoluir, mas eu acho que cada vez mais está claro para o mundo que a gente vai ter um processo de modularização de blockchain, e esse processo de modularização vai ser o que vai trazer escalabilidade. Eu acredito que a gente está perto disso. Eu acho que a gente vai começar a parar de sentir esse grande problema de escalabilidade já no próximo ciclo, e eu vejo isso para daqui 1 ano e meio, 2 anos. Quem também precisa de solução de escalabilidade nesse momento é a rede Bitcoin. Recentemente bateu a ATH de transações diárias, taxas chegando a ficar até 10 vezes mais caras. Um evento raro que não acontecia há 5 anos aconteceu recentemente, a divisão de 2 blocos que gerou 2 taxas para a mesma transação, filas de até 24 horas de confirmação da transação, Crypto Twitter discutindo se a rede está ou não está sob ataque. Orlando, que bagunça é essa no quintal do Satoshi? Cara, o negócio é o seguinte, né? A gente teve uma atualização há algum tempo atrás, quase 1 ano, que foi o Taproot, que ele permitiu que a gente começasse a flertar com algumas ideias de contratos inteligentes no Bitcoin. A comunidade, vendo essa oportunidade, começou a criar algumas estruturas de rastreio de satoshis, né?
que isso daí já existia já desde ali do início da história do Bitcoin, os Colors Bitcoin, que inclusive um cara que começou a introduzir essa ideia lá foi o Vitalik, essa ideia que inspirou ele de criar Ethereum. Então, começou-se a voltar um pouco a olhar para isso com os ordinals, que são justamente, você rastreia um Satoshi, cria uma unicidade dentro desse Satoshi, aí você pode criar um NFT e registrar um metadado associado a esse Satoshi. Então o Bitcoin para de ser fungível, acho isso muito louco, né? Mas sim, acaba que o Satoshi ele não se torna igual ao outro nesse cenário. E você também tem a comunidade tentando introduzir o BRC20, que seria aí um novo padrão de token igual e esperado à estrutura do Ethereum. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que agora a gente está tendo um conflito de utilidade do Bitcoin. A gente já teve isso ao longo da história do Bitcoin. A gente já teve o Bitcoin sendo a moeda da Darknet, com o que foi ali o Silk Road. A gente já teve o Bitcoin sendo esse meio de pagamento peer-to-peer. A gente já teve esse Bitcoin sendo visto como um ativo de diversificação de portfólio para investidores institucionais. E mais recentemente, talvez a narrativa que a gente mais viu foi a ideia do Bitcoin como reserva de valor. Acho que a rede vai ter que se decidir se ele vê uma reserva de valor, se ele vê essas outras estruturas diferentes. Hoje, o time do Bitcoin Core está, de certa forma, insatisfeito com isso que está acontecendo. Existem algumas propostas até, de certa forma, de censurar essa estrutura dentro da comunidade, sendo discutido, porque eles veem isso como um ataque à rede do Bitcoin. A comunidade parece estar mais pró e mais buscando utilizar essa questão. E, cara, eu acho que o Bitcoin está tendo mais uma prova do tempo a o que ele realmente é proposto para utilizar. Eu não vou cravar nenhuma alternativa nem outra. Eu, particularmente, acho que a blockchain do Bitcoin é mais adequada para uma estrutura de reserva de valor. Eles não são tão abertos assim para inovações no seu código, na sua estrutura, e a blockchain do Bitcoin nem é tão preparada para algo como BRC20 e como NFTs através dos ordinals. Mas, no final do dia, quem manda, quem decide o direcionamento é um consenso entre comunidade e desenvolvedores core, e é um pouco do que a gente deve ver nos próximos meses. Mas, particularmente para mim, é muito interessante que talvez eu perceba que a comunidade hoje está buscando um pouco por parte ali do próprio Bitcoin outras utilidades que não só essa estrutura de transação e essa lógica de reserva de valor. Eu acho isso muito curioso. Cara, nessa live do Casta, você comentou que você está muito bullish com data availability. Eu confesso que não tinha nem ouvido falar disso daí, brother. Conta um pouquinho pra gente o que é isso e por que você tá bullish com essa tech. Isso vem da ideia de modularização de blockchain. Como assim? Cada vez mais eu acredito que a gente não vai ter uma blockchain fazendo tudo, todos os processos, desde o processo de executar transações, de criar consenso dessa transação, de registrar o dado dessa transação e de colocar esse dado de forma imutável em um bloco dessa transação. Acho que esses 4 processos eles vão ser fragmentados numa blockchain. A Ethereum já está começando esse processo. O Rollup, por exemplo, é um processo de execução que eles estão fazendo em uma outra estrutura para depois ter o registro, a disponibilidade de dado e o consenso sendo feito através da rede do Ethereum. E a questão de registro do dado e disponibilidade do dado é uma coisa que o Duncan Shardings vai fazer que também saia da Ethereum. E essa saída é justamente o Data Viability. O Data Viability é essa capacidade de comunicação de informação entre múltiplos rollups que provavelmente vai resolver o problema de fragmentação de liquidez em blockchain e ampliar muito a usabilidade de dados. Então, para mim, hoje, os 3 setores que eu estou mais interessado, justamente por eu acreditar nessa tese, que a gente vai criar escalabilidade de blockchain através de modularização das suas partes em estruturas mais específicas e mais eficientes, são os rollups, a estrutura de Data Viability e, por fim, a estrutura de mensageria interblockchain, que é o que muita gente está chamando de Layer 0, como Layer 0 Labs, ZetaChain e CCIP da Chainlink. Nesse processo aí que você falou que teve muito tempo para estudar não cripto, você imagina que também estudou cripto nessa história, né? E nessas estudadas tuas aí, qual foi um protocolo que te saltou os olhos, que você tá bullish? Cara, eu acho que hoje eu tô em um conjunto de coisas que eu estou animado. Eu tô muito animado, por exemplo, com a Celestia, quando eu olho para Data Viability. Buscaria interagir com aquela blockchain, que eu acho que tem um potencial muito legal. Estou muito animado com Layer 0 e Layer 0 Labs e ZetaChain para a parte de soluções de mensagerias e também com o CCIP da Chainlink. Estou muito animado em termos de rollup com a Polygon, ZKVM e com a Scroll. E
com a Base e com a Lia, que a Lia é a solução da Consensus, de ZKVM, e a Base é a solução da Coinbase, ali baseada na estrutura da Optimism. Para mim, hoje, talvez sejam as coisas que eu estou ali mais interessado, que eu estou vendo coisas novas surgindo, e para mim, sei lá, eu tenho uma clareza muito clara de como será esse futuro de infraestrutura hoje dentro do mercado cripto. Então, é uma coisa que eu tenho estudado mais, tenho dedicado mais tempo, e tenho visto muito, muito potencial. Bacana. Você falou da Coinbase, cara. Coinbase está cada dia mais longe dos Estados Unidos. Já abriu uma offshore em Bermudas. Estava agora recentemente, e aliás, essa offshore já anunciou que está operando futuros de Ether e de Bitcoin. Recentemente teve em Dubai e deu umas declarações fortes ali para os Estados Unidos, dizendo que está ficando para trás. Cara, como é que você vê essa relação assim da Coinbase? Você acha que ela vai acabar saindo dos Estados Unidos? Enfim, você acha que os Estados Unidos está afugentando? Como é que você está vendo essa política ultra regulatória dos Estados Unidos e, enfim, esse movimento aí da Coinbase? Cara, assim, eu acho que todo mundo que tá empreendendo em cripto acaba sentindo a necessidade de ter segurança jurídica se está buscando fazer uma coisa certa. Então, tipo assim, estou empreendendo em cripto, estou pegando uma grande empresa. Cara, os VCs, todo mundo vai sentir essa necessidade, vai falar, cara, beleza, legal, preciso de ter uma segurança jurídica, preciso saber como é que vai ser o futuro do meu negócio, preciso saber se eu não vou ter um problema regulatório. E hoje o Sudeste Asiático está dando isso pra gente. O Sudeste Asiático, quando você vai para Singapura, quando você vai para outros lugares, tá dando isso, tá dando essa segurança. Em contrapartida, os Estados Unidos não tá dando. E aí é um movimento natural, cara. Os Estados Unidos está perdendo capital intelectual de cripto por conta da postura ruim regulatória deles. Por que eles estão com essa postura ruim regulatória? Porque essa gestão, a gestão Biden, do ponto de vista de reguladores de mercado financeiro, esteve muito associada com a FTX. Gary Gensler ali, cara, foi um dos maiores escândalos ali, associando ele, né, em termos de carreira. Então, esses caras, eles começaram a ser super contra a cripto nessa postura ali mais aberta, justamente por conta que eles foram muito impactados pela FTX, porque a FTX foi quem fez ali o maior lobby dentro dos Estados Unidos e, naturalmente, depois percebeu que o regulador americano tinha uma intimidade que não deveria ter tido com a FTX, isso queimou o filme desses caras. Então, eu acho que a gente só vai voltar a resolver problema regulatório nos Estados Unidos ano que vem, nas eleições, quando mudar a gestão dessas entidades. Enquanto isso, eu acho que o movimento de cripto é rumo à Ásia. Hoje, se eu fosse falar, na minha visão, os dois maiores grandes hubs de cripto são Singapura e Hong Kong, e é lá onde grande parte dos negócios está acontecendo. Realmente, a questão é que a China fechou, né, lá em 2021 e viu o tanto de dinheiro que ela deixou de ganhar, né? E agora ela falou, opa, e aproveitou ali a Hong Kong e está querendo transformar um hub. E eu adicionaria aí também, cara, Dubai e Japão. O Japão também tem se posicionado bem, bem interessante. Realmente, o Oriente abrindo e o outro fechando. Uma das coisas que estão também sufocando são as redes e protocolos de privacidade, como o Tornado Cash, Monero, Zcash. Recentemente eu fui. A Bankless Brasil organizou o Circuito Bankless, que foi uma semana inteira de atividades voltadas no mesmo tema, né, sobre segurança digital. E eu escrevi um artigo, como participei lá da escrita, a Guilda da Escrita fez um artigo de colaboração para discussão dessa semana, desse circuito, e eu virei para o embaixador de uma rede e falei, cara, tô pensando em colocar você aqui no negócio, comentar a rede, eu vou escrever sobre privacidade. Ele falou, a gente não pode mais adotar o termo privacidade. Eu falei, ei? Mas a rede de privacidade, não é mais. Quer dizer, não é que não é, mas não é para falar. Ou seja, isso foi uma ordem lá de cima, né? Muito louco isso, né? Cara, assim, eu acho que o regulador ele tá batendo muito em algumas coisas e
excessivamente privacidade, anonimicidade é uma coisa que ainda é muito difícil da gente lidar no mundo digital. Então, eu acho que, assim, hoje eu, por exemplo, não invisto em redes de privacidade justamente por acreditar que isso não vai ser acessível ao mainstream quando a regulação vir. E o mainstream ele vai entrar em cripto através da regulação. Talvez mais para frente, daqui 10, 20, 30 anos, a gente comece a olhar para a privacidade de uma outra forma, o regulador comece a lidar melhor com isso. Mas eu acho que eu entendo quando um cara desse fala isso, porque realmente, se você se coloca como uma rede de privacidade, você vai entrar no circuito regulador, o regulador vai te pressionar mais, e aí talvez você eventualmente vai ter problemas nessa linha. E isso faz todo sentido do ponto de vista do regulador, porque acabam que muitas das fraudes acabam utilizando essa capacidade de anonimicidade para crescer. Em contrapartida, isso acaba sendo muito ruim, né? E um certo aspecto para a título de comunidade, porque às vezes a comunidade ela tá querendo, enfim, ter uma maneira, né, de se resguardar e às vezes essa estrutura não te dá esse acesso, essa possibilidade. Então eu acho muito curioso isso, assim, quando você fala, para mim faz muito sentido. E aí vai ser um pouco de como a gente vai lidar com, o regulador vai lidar com a ideia de privacidade no mercado de cripto. Eu acho que ela é essencial, mas ainda tem ali algumas estruturas, alguns debates para isso ser totalmente possível. Não, total, cara. Eu pensei exatamente isso. Falei, nossa, brother, porque assim, depois de um bear market desse, imagina você ter no cangote a SEC, né, cara? Ou seja, acabou pro projeto, né? Então, realmente eu entendi a estratégia de tentar, não, não vamos por aqui, vai ser, mas não vamos falar que vai ser. Cara, que muito doido, enfim. E aí, entrando nessa história de privacidade, Orlando, a CBDC está chegando aí com tudo. Daqui a pouco eu quero falar especificamente do Real Digital. Mas antes de falar do Real Digital, cara, CBDC e privacidade podem combinar? A gente vai ter que achar um meio termo. Esse é uma das grandes discussões da indústria de CDBC, que eu percebo, quando eu leio os relatórios, quando eu converso com as pessoas da indústria. É um medo, é um receio, cara, como que eu vou deixar o usuário seguro e confortável disso, mas também a indústria tem uma noção que se você não deixar o usuário seguro e confortável disso, isso não será adotado. Então, acho que a gente vai ter que encontrar o meio termo, cara. Como sempre, tudo na vida, a gente tem que encontrar o meio termo. Acho que não vai ser o meio termo que a gente gostaria no sentido de, tipo, uma forma mais descentralizada e mais privada da coisa. Mas eu acho que também não vai ser uma forma extremamente absurda de controle total. Mas com certeza o CDBC ele vai começar a criar outras discussões mais profundas, desde como a gente pensa sobre privacidade, até como a gente pensa sobre também essa capacidade do Estado de estar digitalizando o dinheiro e estar cada vez mais próximo do registro de como a gente utiliza o dinheiro. Sim, eu acho que esse meio termo aí talvez se encaixa muito bem com o Real Digital. Eu, pelo menos, tenho acompanhado na imprensa, tem comunicado com grandes atores das finanças descentralizadas, tem se comunicado com grandes players nacionais, como corretoras, tem se comunicado, evidentemente, com instituições também, mas, cara, como é que você tá com relação ao Real Digital? Cara, eu sou animado. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. O Brasil está na vanguarda da parte de pagamentos. Isso chama muita atenção para a indústria brasileira. Isso atrai muito capital institucional do exterior para cá. E as pessoas que estão tocando isso no Brasil hoje são pessoas que entendem de cripto, entendem de blockchain. Então, eu quero muito ver como isso vai acontecer. Eu acho que o Brasil vai estar na vanguarda da ideia de integrar contratos inteligentes e blockchain com o mundo fiduciário e o governo de modo geral. E para mim, eu acho que isso é uma coisa mais positiva do que negativa. Eu vejo a regulação, a estrutura do Brasil que a gente está comendo hoje como coisas muito válidas nesse sentido. Talvez hoje a gente seja um dos países mais permissivos no mundo à inovação de blockchain. Também confesso, cara, eu tô assim, de novo, né? A gente não sabe pra onde tá indo, nós estamos todos a caminho de desconhecido, né, Orlando? Mas eu também tô animado, cara, porque, porra, já se reuniu com Curve, já se reuniu com Consensus, já se reuniu com várias
big players maneiros, assim, do DeFi, sabe? Tem se comunicado com a comunidade, tem feito hackathon. Cara, eu também tô bem animado. O Gustavo Cunha, da FinTrader, ele é um cara que eu gosto muito quando fala de CBDC, porque ele traz esses pontos, assim, legais de a gente ver e deixar bullying. E eu concordo contigo, viu, cara? Eu acho que o Real Digital vai puxar uma frente aí que, porra, maneiraço. E outro ativo que o Brasil também tá nessa vanguarda aí são os tokenizados, né? Os ativos RWA de ativos reais, né, cara? Saiu um estudo recentemente que eles podem representar 10% do PIB global em 2023. Brother, você tá olhando para alguma coisa em específico de RWA? Cara, eu tô acompanhando a indústria de tokenização do Brasil. Eu tenho conversado com bastante players, ajudei alguns em termos de consultoria ou de conversas, assim, de direcionamentos, e também escutei muito deles. Acho que a gente tem um ambiente muito legal. O Brasil como eu disse, ele tá muito permissivo do ponto de vista regulatório. E, cara, para mim é fundamental que a gente tenha real world assets tokenizados em blockchains públicas. Porque isso é o que vai expandir a capacidade do mercado cripto de ter um valor e de conseguir entregar resultado além do tamanho do próprio mercado cripto. Então, para mim, esse é um ponto fundamental de expansão, especialmente para o mercado DeFi. Se o mercado DeFi ele quiser ter um volume maior do que só o mercado cripto, cara, ele precisa de conseguir acessar o real world assets. Para mim, isso é uma necessidade que a gente tem para construir essa dinâmica. E por falar em real world, vamos trazer um assunto também que você gosta muito, que é eventos em IRL, né? Na tua live também, eu tô pegando bastante ponto da live, que foi um ponto de estudo para esse roteiro aqui, né? E você, foi até engraçado, o cara perguntou se era uma coleção de calcinha, né? Aqueles colares ali que estavam na tua casa. Cara, fala aí alguns eventos que o que mais te marcou. Destaca pra gente aí o quão importantes são esses eventos IRL, brother. Eu acho que assim, o mercado brasileiro, ele ainda é um mercado muito fechado em si. E as pessoas do Brasil que criam coisas inovadoras lá fora não conhecem o cenário brasileiro e o cenário brasileiro não conhece essas pessoas. Por exemplo, ninguém sabe que o fundador da Ethereum Name Service é brasileiro. O fundador da Balancer é brasileiro. Faz parte do time da Aztec, um brasileiro. Faz parte do time da Starknet, um brasileiro. Faz parte do time da Polygons e KVM brasileiros que desenvolveram parte do código. Faz parte do time da MetaMask brasileiros. 1,5% da hash rate do mundo do Bitcoin hoje tem como um dos caras que direciona a empresa, que é uma empresa aberta em bolsa, aquele Spark, um brasileiro. Isso aqui só são exemplos de como os brasileiros estão dentro do mercado cripto. Mas as pessoas não sabem disso. Um outro importante. O cara que ajudou a estruturar produto e estruturar o SDC há 7, 8 anos atrás é brasileiro. Então, perceba que, cara, a gente tem um cenário riquíssimo de brasileiros que atuam no mercado. Só que, de modo geral, o público mainstream do Brasil de cripto não sabe disso. E esses caras também não conhecem e não entendem como o público mainstream de cripto do Brasil sabe. E quando eu tive um pouco dessa vontade de ir para os eventos internacionais, foi justamente essa vontade de conhecer de perto esse cenário cripto, que por incrível que pareça, o Brasil é um dos maiores cenários, e os caras que para mim são, cara, referência lá fora, eles são caras super acessíveis nesses eventos, porque naturalmente esses eventos ainda não são grandes, então eu acho que é uma oportunidade muito única de você conhecer as pessoas. Dos eventos que mais me marcaram, eu acho que o Ethereum Rio, apesar de ser um evento no Brasil, foi um evento que trouxe muito do pessoal internacional, foi um evento que acabou que ele foi mais em inglês do que em português, e foi onde eu conheci o Skyler, por exemplo, que organiza a DevCon, conheci alguns outros grandes nomes do mercado. A Permissionless, que foi meu primeiro evento de cripto, que eu fui em West Palm Beach no início do ano passado, que foi meu primeiro evento de cripto internacional, que eu tive a oportunidade de conversar com founders de grandes protocolos. E a DevCon, que eu acho que foi o melhor evento que eu fui nessa linha, de acessibilidade de pessoas e, cara, do ponto de vista de nível técnico também, que foi bem impressionante. Eu tenho uma meta pessoal que é, depois que eu começar a monetizar o Orlando on Crypto e ele estiver dando uma receita ali estável, eu quero ir todo mês, pelo menos, em um evento internacional e trazer essa cobertura, essa visão para o mercado brasileiro e cada vez mais, enfim, através de conteúdos, podcasts, etc., trazer os caras que estão sendo builders, desenvolvendo, tanto brasileiros quanto caras do exterior,
pro cenário de cripto brasileiro e vice-versa, porque eu acho que essa troca é fundamental pra gente desmistificar muito do que existe dentro do mercado cripto. Porra, maneiraço, velho. Um podcast assim de cobrir eventos, super apoio, brother. Vamos começar a filosofar, quer dizer, como a gente já não tivesse filosofado já. Você tem uma capa do teu Twitter, o efeito, as leis do efeito de rede. Onde tá o Web3 ali? Eu acho que é muito difícil você precificar como que esse efeito de rede acontece, sabe? Eu acho que ele tá mais para a linha exponencial, mas aquela capa que eu criei, né, são duas coisas ali, né? Além das cores, que para mim são cores que, enfim, me remetem a esse mundo cripto, talvez uma dinâmica um pouquinho mais cyberpunk. Nesse período fora eu estudei muito sobre artes, então eu acabei percebendo que eram cores que eram muito familiares a mim, muito familiares ao mercado de cripto de modo geral. O personagem central ali é uma caricatura num traço mais asiático da minha parte, um pouco do eu, assim, que tá mais imerso no mundo digital do que no mundo físico e com o isolamento dos fones. Tem ali uma ponta filosófica do Age of Tess, que numa frase que o Júlio César falou quando ele estava indo rumo a Roma, né, e começou a ditadura romana, que é a sorte está lançada, que é como se os resultados já estão estabelecidos, a gente já tomou as decisões, agora a gente só vai ver o que vai acontecer de fato. E as redes ali, os efeitos redes, são justamente como eu acredito e como eu enxergo muito do Web3. Eu acho que ainda não tem uma coisa mais definitiva, mas eu acredito sinceramente que quanto mais a gente globaliza o mercado, e principalmente pós-AI, quanto mais a gente facilita a vida do usuário de compreender aquela tecnologia, mais a gente tem um potencial natural de ter um acesso a tudo isso e ter uma dinâmica de aceite, de construção mais rápida. E aí, quando eu falo mais rápido, eu falo talvez de efeitos de rede mais exponenciais. Cara, agora vamos falar um pouco de segurança digital. Tem visto um atrás do outro. A última agora foi a Deus Finance. Mas, porra, até a SushiSwap, enfim, grandes players, né? A Euler Finance esse ano, enfim, vários hacks aconteceram esse ano. E muitos deles, assim, é até um modelo de negócio. A gente brincou lá no Alpha News da Bankless, que isso virou um modelo de negócio, né? Os hackers hackeiam, depois ficam com 10%, né? Cara, como é que você vê o futuro quesito de hackers de smart contract? Cara, eu acho que assim, sempre vai existir, sabe? A gente tá no mercado inovador, cara, e que muitas das soluções que a gente vê, a gente literalmente não teve tanto tempo assim pra verificar, e é natural do mercado, pela necessidade do mercado de se evoluir, de se acelerar, você ter isso. Então eu acho que cada vez a gente sempre vai ter hacks, eu acho que cada vez mais a gente só muda o tipo de hack. Por exemplo, a gente teve um grande problema que foi o hack de pontes. Agora, esse problema, talvez pra mim, ele vai ser substituído à medida que você desenvolve bem a estrutura de mensageria inter-blockchain. E assim sucessivamente. Eu acho que a lógica do mercado continua sendo a mesma, assim. Cara, a gente sempre vai ter hacks porque a gente sempre está buscando inovar. E aí eu acho que vai um pouco de inteligência e um pouco de você ter essa noção de tomar riscos ou não tomar riscos nos momentos corretos para conseguir lidar bem com isso, sabe? E também saber que, beleza, uma coisa mais nova, ela naturalmente vai ter mais risco quanto a isso. E aí vale a pena você dar talvez 2 passos para trás e usar menos capital naquilo do que o contrário, do que você mergulhar logo de cara em alguma inovação que ela ainda está no processo de validação. Acho que cripto sempre vai precisar dessa dinâmica de gestão de risco e de não se expor ao risco de ruína. Olha só, eu costumo fazer um momento ali de interação com a comunidade horas antes da gravação. O que você perguntaria para o Orlando, né? E temos aqui o Walter Lobo, querido Walter Lobo, comunidade Recycle, lá da comunidade Web3 Dev também, enfim, tá sempre aqui com a gente. Um abraço, Walter. Ele pergunta aqui para você, Orlando, quando o mercado vai desvincular a especulação das criptos das soluções tecnológicas em blockchain? O dia que a gente tiver escalabilidade. Hoje o mercado de cripto, ele é um mercado feito de criptonativos para criptonativos. Isso é um fato. Se você olhar
para outros mercados inovadores. Isso é um processo muito natural. Sempre quando me fazem essa pergunta, eu gosto de citar o texto do Mark Andreessen, da A16Z, que é o Bubbles in Your Mind. É um texto que ele escreveu em 2007, que ele fala que é o primeiro, que por que a gente não estaria vivendo uma nova bolha especulativa na Web 2 em 2007. E ali ele traz muito dado de que do surgimento do e-commerce, que lá ali aquele ano tinha sido o ano que tinha sido mais vendido roupas através da internet do que hardwares e softwares. E isso tinha acontecido por conta de escalabilidade de educação naquele mercado. Então, eu acho que o dia que a gente começar a ter o maior volume de transação sendo um ativo real e não um ativo de cripto, e hoje a gente ainda está um pouco longe disso, vai ser o dia que a gente desvincula essa especulação. Orlando, como é que a Web3 tornaria um mundo melhor para se viver, meu camarada? Cara, eu acho que a Web3 torna um mundo melhor para se viver a partir do momento que a gente tem. Acho que a partir do momento que a gente entende que hoje os sistemas que a gente tem, apesar de serem centralizados, eles são sistemas centralizados corruptos. Então, naturalmente, eles dão um resultado menor para a gente nessa estrutura de segurança para o usuário, de usabilidade, de confiança. Quando a gente muda essa dinâmica para sistemas descentralizados que não têm a possibilidade de serem corruptos, a gente cria uma nova lógica no mundo em que a gente tem mais confiança nas relações humanas. E ter mais confiança nas relações e interações humanas constrói um mundo mais eficiente. Cripto, para mim, não é sobre fazer uma revolução financeira. Cripto, para mim, é sobre fazer uma revolução na ideia de confiança da humanidade. Costumo sempre fazer também, Orlando, a última pergunta, que é uma amarração daquela primeira pergunta que eu fiz, de como você começou nas criptos, que é por que você ainda está em cripto, Orlando? Isso é uma pergunta legal, cara. Essa eu nunca tinha respondido, eu acho. E, cara, eu achei uma pergunta fenomenal. De verdade. Acho que foi uma das perguntas mais legais que me fizeram nesses últimos tempos. Perguntar como entrou é fácil. A Dani Min teve aqui no Bloco 10 e ela falou isso. Perguntar como entrou é fácil. Perguntar por que você continua, acho que é um válido, assim. Como analista, eu sempre fiz muito esse exercício, né? De pensar todo dia porque eu estava naquela posição. Toda vez que você está naquela posição, significa que você comprou de novo aquela posição. Então, para mim, é um processo natural. E, cara, eu estou em cripto hoje, continuo em cripto hoje porque eu vejo, primeiro, evolução no mercado. Acho que da entrada de capital de venture capital, da entrada de novos cérebros, de desenvolvedores. Segundo, porque eu acredito no propósito de cripto. Eu acho que a gente precisa mudar a dinâmica das relações de confiança do mundo. E terceiro, porque eu realmente penso que isso vai ser uma revolução geracional. E cada vez mais que eu estudo, converso com grandes marcas, grandes players, eu percebo que ainda falta. O que mais falta para que essa revolução geracional aconteça é a gente ter mais educação no mercado. Eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, CryptoPong. A pergunta é, Orlando, você está preparado? Acredito que sim. Se a gente não estiver preparado, a gente estuda. Vamos lá, let's fucking go. A primeira, claro, Bitcoin. Eu acho que é um grande alicerce para o mercado, mas não vai ser a maior revolução que a gente vai criar em cripto. Satoshi Nakamoto. Um cara que pensou à frente do seu tempo, talvez começou a descentralizar os processos de confiança da humanidade. Ethereum. Hoje, para mim, é a melhor assimetria risco-retorno do mercado. Web3. Uma nova forma de criar entretenimento para o mundo de uma maneira mais isonômica. NFT. Unicidade digital, o que vai permitir que o mundo real vá para blockchain. Metaverso. Mais um passo rumo a gente passar mais tempo no mundo digital do que no mundo offline. Inteligência artificial. Condensador de informações que vai acelerar muito a adoção de novas tecnologias. Segurança digital. Uma necessidade para quem quer estar no mercado de cripto hoje. Descentralização. Um processo mais caro e mais complicado que a centralização, mas um processo que dá mais segurança, dado que as coisas centralizadas normalmente são corruptas. DAO. A gente ainda não sabe o que é DAO. O que falta para a adesão popular das criptos é a gente criar soluções que realmente ajudem as pessoas. Não soluções de criptonativos para criptonativos, mas soluções que criem impacto real no mundo. Usabilidade e escalabilidade são só questões de tempo e dinheiro. Agora, criar usabilidade real é o que realmente molda um mercado inovador, já é uma questão muito mais complexa. Você tem alguma blockchain preferida? Não.
Pra mim, cara, se você quer realmente ser um inovador, um investidor de cripto e acompanhar essa inovação, se você tiver alguma coisa preferida, você tá fazendo isso errado. E alguma que quer distância? Cara, eu acho que toda forma de inovação ela é válida. Acho que a questão é você compreender como ela está sendo utilizada. Quanto mais preconceito você tem no mercado de cripto, mais oportunidade você perde. Você se considera um maximalista? Não, eu busco ao máximo me afastar dessa visão, independente do que for. O que foi o Crash Luna? Foi um exemplo sobre como o excesso de alavancagem de dinheiro fácil pode fazer bilhões de dólares evaporar. E a insolvência da FTX? Novamente, outro exemplo sobre o dinheiro fácil quebrando um mercado inovador e reforçando que coisas que estão na Web 2 talvez sejam até mais arriscadas do que na Web 3, se elas são corruptas. Tornado Cash. Uma bandeira que levanta discussões importantes, mas que talvez a gente não está pronto do ponto de vista de sociedade para ter essa descentralização e essa privacidade. Ethereum flipa Bitcoin? Com certeza. Orlando on Crypto. Hoje é o meu propósito. Hoje é a maneira que eu acredito que eu posso melhorar o mundo. Orlando Teles. Cara, apenas mais uma pessoa que tá tentando ajudar pelo menos um pouco o mundo a ir para um lugar melhor. Orlando, o que é cripto? Uma revolução da forma que a gente enxerga os sistemas de confiança. Então é isso, comunidade. Com a palavra revolução, chegamos ao fim desse episódio. Essa palavra a gente gosta tanto que a gente abre todo o Blocafé com ela, revolução. Queria agradecer de coração ao Orlando Teles por ter essa conversa agradabilíssima aqui com a gente. Foi uma honra o Blocafé te receber, cara. Eu desejo muito sucesso. Tô bullish demais com o teu retorno. Desejo, inclusive, que essa proposta do podcast On Tour aí, Orlando On Tour, se concretize. Então, assim, conte sempre com o Blocafé para isso, cara, e desejo muita sorte e competência você tem de sobra. Cara, eu queria então que você fizesse as considerações finais, Orlando, e também contasse aí para as pessoas qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais. De considerações finais, eu só tenho mesmo a agradecer o espaço aí, a entrevista. Fiquei super feliz, adorei o formato. Tô super feliz de estar registrado em blockchain. Agradecer a comunidade. Essas últimas 2 semanas foram incríveis para mim. Considero muito bem. Me deram um senso de propósito incrível. Eu sei que com a confiança da comunidade vem muita responsabilidade. E é uma coisa que eu desejo honrar e fazer da melhor forma possível. E caso alguém, naturalmente, queira acompanhar o meu conteúdo, né? E, enfim, aprender um pouquinho comigo nessa jornada, espero agregar alguma coisa, basta seguir o Orlando on Crypto, é só pesquisar. A gente já tá com canais no Twitter, no Instagram, no YouTube, TikTok, muito provavelmente, logo menos, também nas principais redes descentralizadas do mercado cripto. Maneiro, é muito importante e diferente, né? A comunidade na Web3 realmente ela é mágico isso mesmo. Ela levanta, ela empurra, ela ajuda, é fantástico, né, Orlando? É muito legal. Esse carinho é fantástico. E aliás, eu também quero agradecer o carinho que a nossa comunidade tem com a gente. É foda demais essa troca toda. A gente tá lá no Discord, tá lá no Twitter, enfim, estamos agora também iniciando uma jornada no LensTube, então se você está por lá, adiciona favorito Blocafé por lá. E é isso, pessoal. Bom, eu e o Orlando ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para soltar mais uns recadinhos para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço. Eu fico impressionada em como ele é tão novo e tem tanta bagagem, conteúdo e principalmente maturidade. Muito legal o Blocafé ter recebido o Orlando e desejo sorte desde já para o seu novo projeto, Orlando on Crypto. Será que ele precisa de uma correspondente para o podcast Orlando on Tour? Antes de falar a senha do POAP dessa semana, fiquem atentos com as atividades do Zili. Iremos lançar a qualquer momento nessa semana e eu posso antecipar que já está bem legal, tem até quiz. Estamos em conversa com alguns potenciais parceiros para mais prêmios, que já tem uma hard wallet e também NFTs. Quem tem POAP do Blocafé na galeria já está na frente. A senha do POAP dessa semana é #voltei. Volta com tudo, Orlando, que o mundo é teu. Como sempre, 3 coisinhas. 1. POAP é inteiramente gratuito e 100% seguro. Não precisa ter saldo e nem conectar a carteira em lugar nenhum. 2. O supply é sempre 51. E 3. O mint expira em 30 dias.
#voltei. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do Orlando Telles, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!